fazendo as mesmas atividades e eu gostaria de buscar algo novo. E o concursos públicos, ele me possibilitaria isso. Eu sempre achei muito legal as carreiras policiais, assim, eu sempre gostei essa aventura, né? Eu falei, gente, sabe quando você assiste filme policial, você fala, nossa, eu queria estar lá, era mais ou menos isso. Eu falei, gente, é muito inatingível pra mim, isso vai ser inalcançável, nunca que eu vou chegar lá. Muitas vezes a gente não acredita na nossa capacidade, nós não acreditamos no nosso potencial. E esse trabalho que o Alfa faz aqui é maravilhoso. Minha preparação, eu costumo dizer assim, minha preparação se dividiu em 2 etapas. Quando eu trabalhava, eu estudava, e quando eu só estudava. Quando chegou em 2012, eu tomei uma decisão, porque aí eu falei, bom, daqui pra frente eu não posso desistir, eu não vou parar. Então eu consegui me organizar, juntar um pouco de dinheiro. E aí a minha rotina de estudo mudou. Chegou um momento que eu falei, bom, daqui pra frente eu só posso progredir, não tem como regredir. Quando saiu a aprovação na PF, primeiramente eu abri o computador e olhei o nome do meu marido. Olhei lá, o Eris passou. Aí eu fui digitar o meu nome, eu digitava errado, eu tava tão nervosa que eu não conseguia achar o meu nome, Aí eu fui ligar pro meu marido pra falar, ai, Eris, parabéns, você passou. Aí ele, você também passou, sua doida. Você fica meio... Você acredita, mas não acreditando. Aí a hora que eu cheguei aqui, que eu olhei meu nome, que eu vi, eu falei, gente, eu passei mesmo. Aí já encontrei Gustavo, o Turim, aí já foi aquela festa, o Elis, todo mundo se encontrou, se abraçou. E é uma sensação inexplicável, assim. Eu acho que só quem passa por isso. E aí logo em seguida veio o resultado da PRF e o resultado do DPEM, e eu passei neles também. E eu falei, gente, eu não acredito. Eu falo, Deus foi muito bom comigo. Entre todas as carreiras que eu estava fazendo, PF, PRF, DPEM, eu sempre me identifiquei mais com a PRF. Eu sou muito mais de contato com o público, de conversar. Eu acho que a PRF ela tem essa proximidade maior com a população. Eu me identifiquei. Então, eu sempre busquei informações das 3 e eu acho que a PRF era a que mais eu me identificaria e realmente eu estava certa. Hoje eu sou uma pessoa plenamente realizada profissionalmente, pessoalmente. E assim, eu recomendo para todo mundo, gente, corra atrás do seu sonho, porque vale muito a pena. Estou trabalhando com orgulho, gente, com felicidade, porque não existe nada mais prazeroso do que você fazer aquilo que você gosta, trabalhar naquilo que você escolheu. Foram muitos domingos estudando, muitos domingos de sol como esse aqui em casa, ou muitas vezes no cursinho fazendo simulado, fazendo exercícios, estudando bastante, mas hoje valeu a pena cada segundo, cada minuto. É uma mistura de emoções, né? Porque a gente batalhou tanto. Foi uma mistura de motivação e conhecimento. Porque ao mesmo tempo que os professores muito qualificados e dinâmicos, né? Bons professores, ajudavam a gente ali no que a gente precisava saber e acertar para a prova, era um misto de motivação, porque é muito cansativo. É estudar todo dia, 8 horas por dia, muito tempo, fazendo exercício pra caramba. E aí chega aquela dose de motivação também, muito bom. São eles que protegem a sociedade. É corrupção da criminalidade. Eles são Polícia Federal. Os professores sempre motivavam muito a gente, tipo, puxava a gente num canto e falava, é isso aí, você é foda, continua assim, mostra o seu valor, se impõe. Então a gente se empoderou muito lá dentro. Ao meu comando, corpo de alunos, sentido! A minha mensagem é não desiste, porque só não passa quem desiste. Então continue estudando,
tentar achar motivação aí do fundo do baú e continuar aí, porque uma hora vai. Unidos somos fortes, a missão é o Brasil! Brasil! Sei que essa é uma fase que dói muito a nossa vida, de abrir mão de muita coisa, mas vale a pena. Eu já estou começando a colher os frutos agora, né? O dia que você vê o seu nome ali no diário oficial, de nomeado, aprovado, vale muito a pena mesmo. Meus pais sempre me influenciaram a fazer o concurso público. Tanto que eu acabei ingressando na faculdade de Direito, assim que eu acabei o colégio, e já fui me direcionando para essa área do concurso desde a faculdade. E ao acabar a faculdade com 22 anos, procurei cursos preparatórios, não fui diretamente para o Alfa, procurei outros, não sabia ainda a área que eu queria, e após um ano, mais ou menos, eu optei pela Polícia Federal. Bem, acho que, como a grande maioria, né, o pessoal conhece o Alfacom pelo YouTube. No meu caso, foi no dia que saiu o resultado da prova da Polícia Federal de 2014. Teve um vídeo, o famoso vídeo dos depoimentos dos aprovados de 2014. Estava meio perdido naquele tempo, porque, putz, tomei um pau naquela prova. Aqui no Alfa não tem. Você está aqui, eu saía daqui, o pessoal motivava, eu estudava até 2 horas, 3 horas da manhã. Você sai que é comer o material, literalmente. Aí quando eu vi aquele vídeo, falei, caramba, por cima, lá do interior do Paraná, provou 50 pessoas. Deixa eu saber mais sobre isso, né? Aí comecei a procurar sobre o Alfa, didática, professores, achei muito legal, muito bacana. E aí eu comecei a me planejar para vir para Cascavel. O Alfacom, minha preparação, assim, é essencial. Fiz um curso antes para a Polícia Federal de 3 meses, onde eles me passaram basicamente só matérias de direito. Aí eu fiz a prova de 2014 e tomei aquele pau, né? Porque vieram 120 questões e só 20 eram de direito. Aí eu descobri o Alfa. O Alfa aqui prepara a gente diversos módulos de contabilidade, sábado o dia inteiro. E com certeza, isso é o diferencial na hora da aprovação. A Polícia Federal em 2014, para mim, eu via ela como um sonho, assim, algo muito distante. Eu achei que eu nunca fosse chegar. Mas vindo para cá, conhecendo o Alfa, estudando, hoje passou daquela esfera do sonho para a esfera do objetivo. Porque hoje eu sei que eu consigo. Corpo de alunos, sente! Quem somos? Sem o Alfa, eu não teria conseguido. Sou muito grato mesmo, por todos os professores, por toda a equipe. Eu, por ter sido do estúdio, vi aquele pessoal que não aparece nas câmeras, sei o quanto eles se importam com o aluno. E, cara, o Alfa é fantástico, não tem outra palavra. Cara, eu era o aluno que não ia bem nas matérias, nunca fui o melhor de nada. E, cara, eu tô aqui hoje. Sei que muitos pensam, ah, não, a PF é um sonho muito distante, muito grande para mim, eu nunca vou conseguir. Cara, você consegue. Você ralar, estudar, botar a bunda na cadeira, tu consegue. Eu tô aqui hoje, você pode estar na próxima. Meu nome é Willis, sou de Santana do Ipanema, sertão de Alagoas, e hoje eu estou na formatura da PRF. Cara, é uma sensação indescritível, é um sentimento muito bom
A gente que batalhou anos, aí cada um com o seu tempo, na sua história, mas que conseguiu chegar lá, aqui é a cereja do bolo. O Alfa foi essencial. Eu saí de casa exclusivamente para ir para o curso em 2016. Foi uma mudança muito radical na minha vida em termos de tudo. Cultura, clima, longe de família, longe de amigos, deixei trabalho, abdiquei de tudo realmente para buscar esse sonho e hoje eu vejo ele concretizado, graças a Deus. Eu não conheço ninguém que tenha se arrependido de ter estudado. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu errei pra caralho para poder chegar aqui, onde eu estou agora, que foi a aprovação no concurso que eu queria. Eu tive várias e várias reprovações, mas isso não me fez desistir e não me fez baixar a cabeça. Eu sempre tive, graças a Deus, sempre tive pessoas que me apoiaram, isso foi determinante. Saber que a gente tem dias ruins, tem semanas ruins, também é determinante e que tudo passa. Ou seja, você tem que persistir na busca do seu sonho e que se você não parar de estudar, você vai conseguir, você vai passar e você vai realizar o seu sonho. Brasil, Brasil, Brasil! Nós somos oportunidade de conversa com todos os nossos alunos. Eu sou Sara Regina, sou aprovada e nomeada no concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019. É uma emoção que realmente só quem está vivendo, só quem passou por todos os processos tem a dimensão da emoção. A família que acompanhou, os amigos que acompanharam, os amigos que vieram de longe, estão sentindo um pouquinho do que é essa emoção. É realmente um sonho. Essa festa maravilhosa, toda linda, toda iluminada, com pessoas especiais. Está fazendo um fechamento de ouro de toda uma fase, de todo um processo de lutas e de conquistas. O Alfa, ele foi um divisor de águas na minha vida. E a felicidade que eu estou vivendo valeu muito a pena. Toda a dedicação, todo o esforço, todos os sábados que eu deixava de sair, todos os feriados, todas as datas festivas, os aniversários que eu deixava de ir, valeram a pena. E hoje é a prova disso. Para você que está nessa batalha, nessa conquista, não desista, vai valer a pena. Se concentre, seja uma pessoa disciplinada. Se você realmente não lutar pelo seu sonho, não lutar por você, ninguém mais vai fazer isso por você. A vida do policial é uma rotina que não tem algo definido. Você sai para trabalhar, mas você não sabe o que vai ser do seu dia. Meu nome é Roberto Rosário, sou de Feira de Santana, Bahia, e atualmente sou servidor público federal. Quando eu comecei a estudar, né, como muitas pessoas começam, né, geralmente de maneira errada, né, pela falta de aquela orientação. Comecei a estudar, vendo algumas pesquisas que eu fui fazendo na internet e tal. No ano de 2017, o Alfacom fez um evento lá no meu estado e eu pude participar. Foi onde eu conheci o Evandro, foi onde ele conheceu o meu irmão também. E ele praticamente nos abraçou, né, como filhos, onde ele
concedeu os cursos para a gente estudar, deu todo apoio, incentivo, toda, né, força ali necessária e toda a orientação para a gente começar a trilhar. Durante o período que comecei a estudar, fiz 2 concursos. Os 2 primeiros que eu fiz não consegui ser aprovado, mas eu sempre digo, o diferencial de quem estuda para concurso não é o ganhar ou perder. O diferencial está em você cair e seguir a luta. Aí veio outro concurso, a Polícia Militar do Estado do Pará. Também não foi a minha vez ainda. E continuei por mais alguns meses estudando, até que veio a Polícia Militar do Estado do Ceará. E aí foi onde eu consegui, né, a minha primeira aprovação. Você vê seu nome lá no Diário Oficial, né? É algo que não tem explicação. Dei início às etapas e ainda assim continuei estudando. Veio a Polícia Militar do Estado, do meu estado, em 2018, da Bahia. Fui aprovado também para o cargo de soldado e esse eu assumi, né? Acabei abrindo mão da Polícia Militar do Ceará para ficar na PM do meu estado. E durante o meu curso de formação, veio o edital, né, da Polícia Federal. Eu, no momento que eu estava no curso de formação, uma jornada que era muito intensa, para conseguir conciliar o curso de formação que eu estava, né, fazendo. Fala, meu aluno, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de noções de processo penal e hoje eu vou trabalhar um tema muito gostoso, é um tema que você estuda também lá em Direito Constitucional, que é o nosso remédio constitucional aqui, o habeas corpus. Eu tenho alguns temazinhos importantes para falar dentro do CPP, tá? Tá previsto a partir do artigo 647 até o artigo 667, a gente vai dar uma estudada ali, as regrinhas sobre o habeas corpus. Vamos lá? Vou para o quadro, essa primeira aula que eu quero escrever bastante coisa com vocês, a gente vai ler um pouco também, mas olha só. Primeira coisa, quando eu falo sobre habeas corpus. Bom, vocês estudam o habeas corpus, está lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição, depois a gente dá uma lida ali, vou perder muito tempo com isso, só que eu quero que vocês entendam o seguinte, dentro do CPP, tá? Quando você vai estudar habeas corpus dentro do CPP, topograficamente ele está dentro da recursos em espécie. Então, quando vem lá no capítulo dos recursos, dentro do recurso tem a parte de habeas corpus. Só que a gente precisa entender que o habeas corpus não é recurso, tá ok? Habeas corpus não é recurso. Essa é uma primeira informação importante. Habeas corpus não é recurso. O recurso, pessoal, ele precisa que exista uma ação, um processo e uma decisão para que você impetre, para que você ali proponha um recurso. Já o habeas corpus não precisa. O habeas corpus simplesmente pode ter ali uma ameaça ao seu direito de locomoção que você já pode usar do remédio constitucional, dessa ação constitucional chamada habeas corpus. Então, o habeas corpus, ele é uma ação, então olha só, um conceitozinho rápido, tá? De habeas corpus, é uma ação, habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação. Ação autônoma de impugnação. A gente fala que a ação autônoma porque não precisa de recurso. Perdão, não necessita de um processo prévio. Então, basta que você tenha ali uma ameaça ao seu direito de locomoção, seja ela esteja sofrendo ou esteja só na iminência de sofrer uma ameaça, uma coação ilegal ao seu direito de locomoção, que você já pode usar do habeas corpus. Tá ok? Então, quando a gente vai para o CPP, olha só, vou só ler lá com vocês, joga para mim o slide, Matheus. Conceder-se-á, artigo 5º, inciso 68, previsão constitucional. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer coação, violência, né, ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. E quando a gente vai para o 647, fala que cabe habeas corpus, né? Dar-se habeas corpus quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer. Vou colocar aqui no quadro para os senhores também. Então, olha só, deixa eu só arrumar aqui. Vamos colocar aqui, volta para mim aqui, Matheus. Lá no artigo 647, olha só, no artigo 647 do CPP, fala pra gente que dar-se-á habeas corpus sempre que alguém, então, dar-se-á
olha aqui uma mesóclise, dar-se-á habeas corpus, vou abreviar, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém olha só, preste atenção no texto de lei, tá? Sempre que alguém se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal. Sempre que alguém se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção. Violência ou coação ilegal. E aí, ó, a gente vai para o grande cerne aqui, na liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção. Então, quando alguém se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de locomoção, você vai poder impetrar um habeas corpus. O artigo, e aí tem uma ressalva extremamente importante, no final do artigo, o último período, ele fala, salvo nas punições disciplinares militares. Salvo nas punições disciplinares militares. Isso aqui eu vou entrar mais a fundo, tá? Vou aprofundar um pouquinho mais à frente. Tem essa previsão também lá no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição. Primeiro aqui o que eu vou bater aqui em cima, tá? Depois a gente volta nisso. Então, quando que cabe habeas corpus? Quando alguém se achar na iminência de sofrer violência ou uma coação ilegal à sua liberdade de locomoção. O artigo 648, ele vem trazendo para a gente quais são, quando que considera-se uma coação ilegal. E aí vai destrinchar ali diversos artigos e incisos, tá? Vários incisos dentro do 648, que eu vou trabalhar um por um com vocês. Beleza? Mas primeira parte, isso aqui que eu queria que vocês entendessem. E aí, nós vamos entrar na parte da admissibilidade ou inadmissibilidade, né? Quando não se admite habeas corpus. Eu já coloquei aqui, e aí a gente vai puxar para cá, ó. Situações que admitem, não admitem habeas corpus, tá? Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Inadmissibilidade do habeas corpus. Inadmissibilidade, só para a gente puxar esse gancho aqui já, do HC. Quando que não cabe HC? Essa previsão do 647, essa última parte, falando aqui das punições disciplinares, também está previsto lá no artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, que traz essas punições disciplinares militares. Vocês falam que eu não estou entendendo essa parte. Aqui é bem simples. Imagina o seguinte, que um militar, ele não prestou lá a continência correta, ou ele descumpriu uma regra militar, vamos ficar um oficial das Forças Armadas, por exemplo, um praça, né? Mais fácil ser o praça. E aí ele vai ficar preso no final de semana. Chega o superior hierárquico dele e fala assim, ó, fulano, você tá com a barba, não fez a barba, não tá com o turno lustrado, não tá ali com o fardamento em dia, esse final de semana você vai ficar preso aqui no quartel. É possível? Sim, é possível isso. E eu não posso atacar essa decisão, esse cerceamento da locomoção via habeas corpus. Por quê? Porque existe uma regra. Essa punição disciplinar militar está prevista e não tem nenhuma ilegalidade nesse ponto. Entretanto, o que você precisa entender, isso aqui está nas punições disciplinares militares. O que você precisa entender é que a jurisprudência, tá? E aqui você coloca uma atenção. Olha só.
Não posso atacar o HC, a punição disciplinar militar via HC, eu não ataco o mérito. Então, quando eu coloco uma punição disciplinar militar, então olha só, quando eu tenho uma punição disciplinar militar, a pergunta é, o HC é um meio cabível para o HC, o habeas corpus, para poder questionar essa punição disciplinar? Você vai falar assim, ó, deixa eu colocar aqui embaixo. O que o STF entende, tá? Eu não posso questionar o mérito. Ah, eu não acho isso justo. Ah, o cara não estava lá com o cabelo em dia, estava com barba por fazer, o cara vai ficar preso. Eu acho isso injusto. Foda-se, isso é o STF. Isso a gente não pode atacar por meio de um habeas corpus. Entretanto, é possível sim atacar a decisão que aplicou essa punição disciplinar militar do cara ficar preso, se for em relação à legalidade. Ou seja, imagina que a autoridade que determinou a prisão, aquele cerceamento daquele militar, ela não é competente. Então, eu posso atacar, sim, a legalidade. Eu posso questionar, por meio de habeas corpus, a legalidade daquela punição disciplinar militar, por exemplo, quando quem determinar não tiver competência para tal. Já o mérito não é possível, isso é uma jurisprudência do STF, beleza? Por meio de habeas corpus, eu posso atacar a legalidade, eu posso questionar a legalidade de uma punição disciplinar militar. Eu não posso questionar o mérito, ou seja, se ela é proporcional ou não. Tudo bem? Vamos lá? Mais uma. Tem duas súmulas aqui, que são bem básicas, tá no material. Eu tenho aqui duas súmulas do STF. Eu tenho a súmula 693 e a 695, tá? 693 e a 695. Bem simples, não cabe habeas corpus, tá? Nessas duas súmulas está dizendo pra gente que não cabe HC. Quando? Na 693 fala que quando aquela infração penal estiver prevista somente pena de multa. Já que o habeas corpus serve para tutelar a liberdade de locomoção, e se eu tenho uma infração penal, a qual, ao final, se eu for condenado, a única pena prevista é pena de multa, eu não posso atacar essa ação penal, esse processo, por meio de um HC, porque eu em nenhum momento estou questionando, estou colocando em risco a liberdade de locomoção. Então, se estiver prevista somente pena, tá? Coloca assim, somente pena de multa. Somente, tô só abreviando aqui, tá? Pena de multa. Se só tiver pena de multa, eu não cabe eu atacar, eu questionar esse processo por meio de um habeas corpus. E também quando já estiver extinta a punibilidade. Então, a 695, quando já estiver extinta a pena privativa de liberdade, eu não posso questionar esse processo por meio de habeas corpus, já que eu já cumpri a pena. Então, quando já estiver extinta, a pena privativa da liberdade. Quando já extinta a pena privativa da liberdade. Beleza? Também não cabe questionar o processo por meio de um HC se a pena privativa da liberdade já está extinta. Tranquilo? Bem fácil essa parte. Quando nós vamos falar da admissibilidade, mas antes eu quero falar com vocês aqui sobre as espécies, tá? Extremamente importante aqui, espécies, e aí depois a gente vai para a parte que quando admite eu vou destrinchar o artigo 648. Aqui, quando a gente fala, é um tema extremamente importante. Coloca no caderno de vocês com muito carinho. Quando cai isso aqui, cai a rodo. Olha só, espécies
DHC. Primeira espécie de HC. Imagina que o cara está preso. E ele está preso ilegalmente. Ou seja, existe uma coação ilegal. Alguém, ou ele está preso por mais tempo do que a lei determina. Fala, Nakano, me dá um exemplo. Ó, vamos fazer um link lá no inquérito policial. O inquérito policial tem um prazo para ser concluído se o cara está preso, correto? Ah, qual o prazo, Nakano? Regra geral, 10 dias. Se o cara está preso há 15 dias e ele não é posto em liberdade, o inquérito também não é concluído. Pode o preso ali, a pessoa questionar aquela prisão e pedir a sua liberdade, que ele seja colocado em liberdade por meio de um HC? Claro que pode. Então, nós temos aqui, neste caso, seria o HC, tá? Um habeas corpus repressivo. Repressivo. Ou também chamado de liberatório. Então, olha só. Imagina que o Nakano está preso ilegalmente, ou ele já está preso por mais tempo do que a lei determina. E aí eu impetro um habeas corpus e o juiz concede, falar, realmente, esse sujeito está preso por mais tempo do que a lei determina. E aí qual é o documento que ele vai emitir? Ele vai emitir um alvará de soltura. Ok? Por que é isso, Nakano? Porque a gente vai ver outros nomes aqui. Será emitido aqui um alvará de soltura. Outra espécie de HC. Nós temos aqui o HC repressivo quando a violência, a coação já está sendo executada. Mas e quando estiver na iminência? Ou seja, ainda não foi executada, mas o cara pode ser preso. Ele pode entrar com HC preventivo. Esse HC preventivo, por exemplo, é quando a pessoa vai prestar um depoimento. Acho que vocês devem ter visto, CPI da Covid, por exemplo, várias pessoas que eram intimadas a prestar o depoimento, elas já iam com HC preventivo. Ou seja, se durante a sua oitiva verificasse que o cara praticou crime e dessem uma voz de prisão ali, solicitasse, por exemplo, o juiz uma prisão preventiva e o juiz decretasse, ele já não poderia ser preso porque ele já estava de mãos de um HC preventivo. Aqui, se for concedido, ele já sai com um documento chamado salvo-conduto. Salvo-conduto. E nós temos aqui uma terceira hipótese, uma terceira espécie, tem até mais, mas eu vou falar essas três são as mais importantes. HC aqui, o HC trancativo. HC, um habeas corpus trancativo. Qual é outro nome que pode vir, Nakano? Que é o nome que quando vem muita gente não sabe. HC profilático. Nakano, não estou entendendo. Calma que eu vou explicar, meu filho. Ó, profilático. O HC profilático ocorre quando pede... trancativo é o trancamento, seja de um inquérito policial ou de uma ação penal. Então, nada mais é que esse HC, ele pode ser quando esteja instaurado um inquérito policial. Eu peço o trancamento desse inquérito ou o trancamento de uma ação penal quando houver manifesta atipicidade da conduta. Então, olha só, quando que isso aqui ocorre? Vamos colocar aqui assim, ó, bem bonitinho. Quando que eu posso solicitar um HC trancativo profilático? Coloca assim, manifesta atipicidade da conduta. Quando houver ausência de justa causa, ausência de justa causa. O que é ausência de justa causa? Vocês já estudaram isso aqui várias e várias vezes. Eu não tenho ali a materialidade,
materialidade e não tenho também a autoria. Então, não há como ter um processo, não há como ter um inquérito em andamento ou uma ação penal se eu não tenho indícios suficientes da autoria e prova da materialidade. E também, se houver ali reconhecido uma causa extintiva da punibilidade. Então, olha só, se tiver ali reconhecido uma causa extintiva da punibilidade, por exemplo, o inquérito que foi instaurado para investigar um crime que já está prescrito. Ou seja, existe uma causa extintiva da punibilidade. Ou, por exemplo, imagina que estão investigando um fato em que o Nakano, em tese, foi o autor do delito, mas é um crime de ação pública condicionada à representação. E a vítima, ela sabe que fui eu que pratiquei. E já passou 6 meses após o momento que ela me identificou como autor do delito e ela não representou. A falta de representação é uma causa que extingue a punibilidade, neste caso pela decadência. Se a pessoa em 6 meses não representar, decai o seu direito. E a decadência é uma causa que extingue a punibilidade. Então imagina que abriram uma investigação para investigar o Nakano por um crime de ameaça, só que já tinha sido extinta a punibilidade pela decadência. Nesse caso, eu posso impetrar uma HC profilático ou trancativo, porque há uma causa extintiva da punibilidade. Beleza? Tranquilo essa parte? Fácil. Vamos agora tratar aqui no quadro. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou para o quadro quando precisar. Deixa eu só achar aqui. Joga as 2 súmulas para mim aí no quadro, por favor. Inadmissibilidade do HC. Já coloquei lá, mas eu vou ler com vocês. Não caberá... Opa, cadê minha caneta? Aqui, deixa eu só habilitar a caneta. A cana é meio... Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. O 600... Colocando aquela ressalva, né? Não cabe aqui em relação ao mérito, tá? Só se atenta a isso. Em relação à legalidade, sem problema nenhum, tá? Aqui, ok, posso impetrar um habeas corpus. Contra a decisão condenatória, pena de multa ou relativa ao processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja única combinada. Foi o que a gente colocou, somente existe pena de multa, não existe pena privativa da liberdade. E, deixa eu olhar, o 695 não cabe a HC quando já é extinta a pena privativa da liberdade. Beleza? Vamos lá, olha só, admissibilidade da conduta. Aqui, o que eu quero olhar com vocês? A coação considera-se ilegal. E aqui o 648 vem nos trazendo as hipóteses dos seus incisos que a coação será ilegal. Inciso 1. Quando não houver justa causa. Bom, aqui nós já falamos, aqui eu já disse com vocês, deixa eu só apagar aqui em cima. Olha só. Deixa eu escrever aqui com vocês. Quando que não há justa causa? Quando não há materialidade, nem indícios suficientes de autoria. Tranquilo? Bem fácil. Inciso 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina. Ó, aqui é mamão, né? Deu o exemplo lá do artigo 10 do CPP, que traz a previsão do prazo para a conclusão do inquérito policial, estando o cara preso. Inciso 3. Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Aqui a gente pode enquadrar lá, por exemplo, na questão da legalidade da punição disciplinar militar. Inciso 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação.
Então imagina que foi decretada uma prisão preventiva e um dos fundamentos foi que o cara ali, vamos lá, dentro dos pressupostos cautelares, nós temos a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para garantir a aplicação da lei penal, né, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Imagina, para assegurar a aplicação da lei penal, existe o indício que o cara pode fugir, e aí não seria possível, ao final, aplicar a pena. Nesse caso, imagina que essa hipótese é descartada, o cara entrega o passaporte, fala, não vou sair do país, estou aqui à disposição, e demonstra que este fundamento que autorizou a decretação da preventiva não está mais presente. E se ele estiver preso preventivamente, por este motivo, ele tem que ser colocado em liberdade, porque já cessou o motivo que autorizou aquela segregação da sua liberdade. Beleza? Vamos lá, inciso 5. Quando não for alguém admitido prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Então, se a infração penal, nós temos aqui, dentre os crimes inafiançáveis, nós temos racismo, tortura, ação de grupos armados, né, os crimes hediondos. São crimes inafiançáveis, mas os demais são crimes afiançáveis. Logo, se o crime é afiançável e não é admitido ele pagar a fiança para que ele fique em liberdade, ele pode questionar essa decisão via HC. Inciso 6, quando o processo for manifestamente nulo. Cara, se o processo é manifestamente nulo e eu estou preso ou estou na iminência de ser preso, eu posso questionar essa decisão, esse processo, por meio de um HC. E inciso 7, quando extinta a punibilidade. Se a punibilidade foi extinta e eu estou preso ou estou na iminência de ser preso, eu posso sim questionar por meio de um HC. Foi até o exemplo ali, seria o HC, se o inquérito estiver aberto, um HC trancativo. Tudo bem? Bem fácil essa parte. Volta para mim. Deixa eu ver aqui. Ó. As espécies eu já coloquei. E eu quero falar com vocês essa parte aqui para a gente concluir essa primeira partezinha da aula, tá? Quero dividir em 3 aulas aqui. O tema é muito extenso, é muita jurisprudência, mas eu vou bater em cima daquilo que as bancas mais costumam cobrar. Olha só, um temazinho bem complexo aqui, e a gente tem que se apegar bastante texto de lei, mas eu fiz um esqueminha que eu garanto que com esse esqueminha você consegue resolver 95% das provas que caírem a competência de HC. O que eu fiz? Eu peguei aqui os textos de lei, a Constituição Federal, em primeiro ponto que eu fiz, eu coloquei o seguinte, joga na tela para mim, ó. Eu fiz um esqueminha, eu coloquei competência do STF. É o STF que vai julgar. Perdão, deixa eu só apagar aqui. É o STF. Ó, é o STF que vai julgar HC quando o paciente. Eu já vou colocar essa nomenclatura de impetrante, paciente, autoridade coatora daqui a pouquinho, tá? Mas só para vocês entenderem. Quando a pessoa que estiver com sua liberdade de locomoção ali ameaçada ou já estiver segregada, vai ser o STF que vai julgar quando essa pessoa que está com a liberdade de locomoção ameaçada for presidente da República, o vice, o membro do Congresso Nacional, ministros do STF, procurador-geral da República, ministros de Estado e comandante das Forças Armadas. Também a competência aqui do STF, olha só, e aqui é quando o coator ou o paciente for. Se o coator ou o paciente for autoridade cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF. Aqui é o seguinte, volta para mim. Quando quem praticou a coação ou a vítima, ela já tem foro de prerrogativa diretamente no STF. Então vai ser o STF que vai julgar eventual ação de habeas corpus. E aqui embaixo, volta lá, quando o coator for Tribunal Superior. Então, se o coator, a autoridade coatora por exemplo, o STJ, quem vai julgar vai ser o STF, aquela ação de HC. Tudo bem? E aí, por último, nós temos aqui, compete ao STJ julgar o HC. Quando o coator ou paciente for, aqui em cima eu coloquei, quando o coator ou paciente for. Aqui seja coator ou paciente, quem está sofrendo a coação ou quem está praticando a coação, for governador, os desembargadores, membros dos tribunais de contas, membros dos TRFs, membros do MPU, tá?
Neste caso, vai ser o STJ que vai julgar. E quando o coator for os tribunais, os TJs da vida, os TRFs, os ministros de Estado ou comandante das Forças Armadas, nesse caso, quem vai julgar vai ser o STJ que vai julgar essa ação de habeas corpus. Volta para mim. Então, olha só, eu vou colocar aqui, só para a gente adiantar, volta para mim, tá, Matheus? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó, até volta lá de novo no slide, só para vocês entenderem. Quando o paciente, quem está sofrendo a coação, a sua liberdade de locomoção, for um comandante das Forças Armadas, quando ele for paciente, vai ser o STF que vai julgar. Então, olha só, preste atenção aqui. Olha agora lá no último. Quando ele for o coator, um comandante das Forças Armadas, quem julga esse HC é o STJ. Então, preste atenção nessa diferença para você não se confundir. Então, volta para mim. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer uma observação. Olha só, eu acho que já estourou meu tempo e a gente faz o seguinte. Eu quero deixar bem amarradinho. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar sobre essas nomenclaturas. Quem é o impetrante? Quem pode impetrar um habeas corpus? Quem pode ser o paciente? Quem é a autoridade coatora? É só um agente do Estado ou pode ser um particular? Vamos falar isso no próximo bloco, beleza? Eu te vejo no próximo bloco. Deixa eu só ver com a galera aqui. Fala, meu povo, tudo bem? Vamos lá? Quem tá aí comigo hoje, deixa eu apagar meu quadro. Coloquem aí, boa tarde para todos. Eu comecei meio na tora aqui, porque eu estava um pouquinho atrasado. Digam para mim, da onde que vocês estão falando. Falando não, né? Da onde você está me assistindo. Hoje tem mais like do que pessoa assistindo. Por que isso? Porque é uma matéria que não cai todo dia, né? E aí vocês pulam aí. Mas eu estou fazendo uma aulinha aqui bem sucinta, bem direta ao ponto dentro do HC, do que você precisa realmente saber para acertar a questão na sua prova. Então, vamos lá? Enquanto eu apago aí, vocês falam para mim, boa tarde, pessoal de Manaus. Fala, Igor. Bora fazer a PC Rondônia, Igor? Vamos lá. PC Rondônia tá chegando, hein? Prova daqui uns dias. A galera tá voando. Vamos lá. Salve, Nova Iguaçu. Ó, o Igor Ferreira de Manaus, o Igor Arequio. Carioca, fala Carioca. Maceió, seu Edson, boa tarde. Beleza, galera? Ó, tô torando direto aqui para que a gente possa ir ao máximo aqui, buscar o máximo de informação. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Coloquem aí para mim, só vou pegar uma água. Vamos lá. Digam para mim da onde que vocês estão falando. Beleza? Pernambuco. Galera do Nordeste sempre em peso também. Maceió, nossa Miami brasileira. Olha só. Deixa eu ver aqui o chat, se tinha mais alguém falando, senão bora continuar. Tô sentindo falta dos meus alunos, hein? Tô sentindo falta da galera aí. Vamos lá, vamos conversar. Deixa eu só aqui. Calma aí, Matheus, deixa eu só ver um bisuzinho aqui. Oi? Tá com pressa? Piazada. Então vamos lá. Bora? Vamos, galera, vamos voltando aqui para o nosso outro bloco de habeas corpus, tá? Você deve ter assistido o primeiro bloco, dando aquela introdução geral, as causas em que admite, quando não admite, habeas corpus, é bastante cobrado essas causas que não admitem.
Vou falar agora sobre aquelas nomenclaturas, tá? Importantes ali de HC quando a gente estuda. Por exemplo, vamos lá, vem comigo aqui. Quando eu falo nomenclaturas aqui que você deve obrigatoriamente estar na ponta da língua, tá? Nomenclaturas. E aí a gente já puxa aqui uns pontos importantes. Primeiro, vamos lá. Nomenclaturas aqui. Quem é o impetrante? Impetrante. Como assim, Nakano? Impetrante nada mais é do que a pessoa que redige a pessoa que vai redigir a petição. E o impetrante, tá? A gente estuda que o impetrante pode ser qualquer pessoa. Legitimidade aqui universal, tá? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser um impetrante. Nakano, qualquer pessoa pode ser impetrante? Sim. Qualquer pessoa pode ser impetrante de habeas corpus, pode redigir uma uma petição de habeas corpus. Quando eu falo qualquer pessoa, você já pode falar assim, Nakano, onde que está isso? Vou ler com vocês ali. Então, olha só. Joga para mim aí no quadro, no slide. O 654 fala assim, ó. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo MP. Então, volta para cá. Perceba que qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. Então, ó, pode ser o próprio preso? Pode. Nakano, mas ele não precisa de advogado? Não, qualquer pessoa. Pode ser o MP? Pode. Pode, inclusive, ser o próprio Ministério Público impetrando esse HC. Isso aqui está previsto no artigo 654 do CPP. Beleza? Então, qualquer pessoa, isso fala, Nakano, e uma pessoa jurídica? Então, olha só, uma pessoa jurídica pode impetrar HC? Claro que pode. Ele pode ser um impetrante, uma pessoa jurídica jamais pode ser paciente de HC. E aí a gente já coloca segundo nome aqui. Ó. Paciente. Qual é outra figura importante no HC? O chamado paciente. Quem que é o paciente do HC? É quem está sofrendo ou na iminência de sofrer coação em sua liberdade de locomoção. E o paciente somente pode ser pessoa física. Não existe a possibilidade de uma pessoa jurídica ter sua liberdade de locomoção atacada. Então, somente pessoa física. A pessoa jurídica pode ser impetrante, ela pode redigir a petição, mas somente em favor de uma pessoa física. E aí, um outro nome importante, que é o que nós chamamos de coator. Quem é o coator? Olha só. Coator é o que a gente fala de autoridade coatora, tá? Autoridade. Geralmente você vê assim, ó, autoridade coatora. Beleza? Só que esse coator, você vai entender o seguinte. Ele pode ser uma autoridade. Ele pode ser uma autoridade. Como ele pode ser também um particular. Isso mesmo. Particular. Quando eu falo que pode ser um particular, eu estou dizendo o seguinte. Pode ser um juiz, um delegado, essa autoridade coatora? Pode. Mas pode ser também o dono de uma clínica de reabilitação? Pode. Imaginem que eu interno o meu filho numa clínica de reabilitação contra a vontade dele, sem que ele necessite. Neste caso, eu posso, pode aqui, por exemplo, a mãe do meu filho impetrar um habeas corpus em favor dele, contra, neste caso, o dono da clínica, que vai ser ali o coator, quem está restringindo a liberdade de locomoção de maneira ilegal
do meu filho, beleza? O exemplo que eu coloquei no material, imagina que a Prígio interna o seu sócio Nakano numa clínica psiquiátrica para que ele tome a presidência da empresa. Nesse caso, a mãe de Nakano pode impetrar um habeas corpus, pode ser impetrante, eu mesmo pode ser impetrante, para questionar essa minha internação contra a minha vontade. Tudo bem? Volta para o slide, só para eu mostrar lá uma jurisprudência que fala sobre a pessoa jurídica. Pessoa jurídica também pode impetrar HC em favor de terceiros. O que não se admite, uma vez eu remete, tutela a impetração de habeas corpus em favor da pessoa jurídica. E isso não é admitido. Em seu favor, não, mas ela como impetrante sem problema nenhum. Aí nós vamos ver o seguinte, eu tenho um impetrante que pode ser o próprio preso ou, em relação a terceiros, o MP, pessoa jurídica. A pergunta é, o juiz pode impetrar habeas corpus? Não. Olha só, o artigo 654, parágrafo 2º, o artigo 654, parágrafo 2º, ele vai dizer para a gente o seguinte, o tribunal ou o juiz, então olha só, o tribunal ou o juiz que verificar uma coação ilegal, então olha só, se o tribunal ou o juiz verifica uma coação ilegal, ou que o cara está na iminência de sofrer uma coação ilegal, a sua liberdade de locomoção, vou até colocar aqui da minha maneira que eu entendo, tá? E vai ficar fácil para vocês. Se o juiz ou o tribunal verificar, tá? Verificar uma coação ilegal, o juiz ou o tribunal, eles podem expedir de ofício um HC. Então, olha só, eles podem expedir de ofício uma ordem de HC. Então, perceba o seguinte, o juiz ou o tribunal, ele não impetra um HC. Mas se ele verificar que existe ali uma violência, uma coação ilegal à liberdade de locomoção, ele pode expedir de ofício. Expedir de ofício é uma coisa, impetrar é outra. Tudo bem? Então, o juiz pode expedir? Pode. Expedir de ofício. Vai lá no 654 para mim, Matheus. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de HC quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ali ilegal. Beleza? Tranquilo? Então ele pode impetrar ali um HC repressivo ou um HC preventivo. Tá ok? Vamos lá? Volta para mim. Deixa eu ver aqui. Aqui fala do coator quando é particular. Tem esse HC aqui, ó. O HC de 2004. É incabível a internação forçada de pessoa maior e capaz sem que haja justificativa proporcional e razoável para a constrição do paciente. Então, nesse caso aqui, é verificado que se a pessoa foi internada contra a sua vontade e não existe justificativa proporcional para isso, a clínica vai ser o coator e cabe um HC contra o dono lá, quem responde pela clínica, para que a pessoa seja posta em liberdade. Tudo bem? Um detalhe aqui, olha só, deixa eu puxar aqui que eu lembrei agora. Quando eu falo qualquer pessoa, coloca aí assim, Nakano, e se for um estrangeiro? Estrangeiro. Um estrangeiro pode impetrar HC? O que vocês acham? Um estrangeiro preso ali sofrendo uma coação ilegal na sua liberdade de locomoção, ele pode impetrar um HC? Pode. Só que ele vai ter que impetrar um HC, tá? Ele pode impetrar HC em língua nacional. Então, ele vai poder impetrar um HC, mas precisa ser em português, tá ok?
Tranquilo. Vamos lá. Aqui as formalidades. Vamos colocar aqui. Formalidades do HC. Formalidades do habeas corpus. Vamos lá. O que o habeas corpus deve conter? Lá no artigo 654, no parágrafo 1º, ele vem lá. O HC deve conter, olha só, deve conter, e aí vem, linha A, o nome, e aqui o nome do paciente e o nome do coator. Também deve conter, no HC, a espécie de constrangimento. É por mais tempo que a lei, ele está preso por mais tempo que a lei determina, ou ele está preso ilegalmente, ou não existe ali ausência de justa causa, não existe materialidade, e muito menos indício suficiente de autoria, o processo é nulo, existe uma causa extintiva da punibilidade, então você vai ter que colocar qual o constrangimento, tá? A justificativa, o motivo. Qual constrangimento? Você está sofrendo, tá ok? Qual o constrangimento? E, por último, a assinatura. Assinatura do impetrante. Assinatura do impetrante. Ou alguém que assine por ele. Quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. Aqui, pessoal, a gente já tira uma informação, tá? Olha só, não se admite HC, não se admite, HC apócrifo. Ou seja, não se admite HC anônimo, precisa que a pessoa assine, tá ok? Vamos lá? Joga para mim aí de novo, só para eu dar uma lida com o pessoal, ó. A petição de HC conterá o nome da pessoa que sofre, ou seja, do paciente que está ameaçado de sofrer e de quem exerce a violência, a coação, ou seja, do paciente e do coator. Eu tenho que ter o nome do paciente e de quem é o coator. Pode ser que o mesmo impetrante seja o paciente? Pode, como eu falei para vocês, pode ser a mesma pessoa, tá? Mas ele vai ter que assinar lá no final e vai ter que colocar um motivo. Qual é o constrangimento que ele está sofrendo? Qual é a ameaça à sua liberdade de locomoção? Porque a partir de você colocar esses elementos é que vai ser conhecido ou não aquela ação de habeas corpus. Vamos lá. Ó, alguns procedimentos aqui. Tá? Um outro detalhe aqui sobre formalidades. O HC, ele não exige muita formalidade, tá? Ele não precisa um documento timbrado, não pode ser. Tem até no TRF de Rondônia, no TRF, eu já fui lá ver se alguém não foi, se alguém é de Porto Velho, vai no TRF lá em Porto Velho, tem um HC redigido num papel higiênico gigantesco. O próprio preso, na sua cela, num papel higiênico, ele redigiu ali uma ação de habeas corpus, tudo bem? Não exige ali procuração, assinado, não. Pode ser qualquer pessoa, pode ser por qualquer meio, desde que ele comprove ali quem é o paciente, quem é a autoridade coatora, qual o constrangimento que ele está sofrendo e ele assine o impetrante assine a ação de habeas corpus. E aí, nós vamos ver aqui, vou ler com vocês, fica até mais fácil. Olha só, o 656 vai falar assim, ó. Joga lá. Recebida a petição de habeas corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, então, se julgar necessário e o cara está preso, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado no dia e hora que designar. Então, volta para mim. Então, imagina que chega lá um pedido de habeas corpus para o juiz analisar
Ele olha e fala assim, o Nakano está preso, e o Nakano está justificando aqui que ele foi preso ilegalmente. O que ele estava fazendo é totalmente atípico, e ele foi preso. E aí o juiz, ao analisar isso, ele falou assim, eu quero que vocês tragam o Nakano amanhã aqui, para o Nakano, para eu falar com o Nakano. Ele pode fazer isso? Pode. Se ele julgar necessário, ele manda que a pessoa presa, o paciente, seja ali imediatamente apresentado no dia e na hora que ele designar. E aí, na sequência, e se o paciente estiver preso, nenhum motivo, presta atenção aqui, isso aqui já foi muita pegadinha de prova, nenhum motivo excusará a sua apresentação. Então, se o cara está preso, não existe nada que justifica não apresentar ele. E olha só o cuidado que a gente tem que ter. Deixa eu até mudar de cor. Salvo. Esse salvo muda todo o contexto. Então, em regra, preste atenção. Em regra, se o cara está preso, eu tenho que apresentar ele ao juiz e não existe outra coisa que justifique eu não apresentar, salvo essas previsões que estão aqui. Vamos lá? Primeira previsão. Grave enfermidade do paciente. Cara, se o paciente está extremamente ali, gravemente doente, não tem como eu apresentar. Eu falo, juiz, olha só, o cara está preso, mas ele está doente, não tem como eu locomover ele. Então já está justificado. Inciso 2. Não estar ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. Então imagina que fala assim, o juiz vai julgar um HC, o Nakano estando preso, e o juiz manda que o Nakano seja apresentado. Ele fala assim lá para o diretor do presídio A. Apresente o Nakano aqui. O cara fala, cara, o Nakano não está aqui não. Ele chegou aqui, mas já foi transferido para outro lugar. Então, essa autoridade, essa responsável ali não vai apresentar porque não está sobre a sua detenção. 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou tribunal. Então, também não vai comparecer se o juiz não determinou. Lembra que é se necessário. Parágrafo único, o juiz poderá ir. Eu já vi, tá? Aqui, em alguns casos eu até questiono quando eu dou aula de CPP, mas aqui eu já vi juiz indo ao local. Opa, deixa eu mudar. Por incrível que pareça, eu já vi, sim, o juiz indo ao local em que o paciente se encontra, se este não puder ser apresentado por motivo de doença grave. Eu já vi o juiz indo, sim, até ao presídio para verificar, analisar aquela justificativa que o preso tinha colocado, porque a gente não podia levar ele até o juiz. Tá ok? Volta para mim. Deixa eu ver. Beleza. Lembrando, tá? Só lembre, presta atenção aqui comigo. Quando eu falo cadê? Aqui. Quando eu falo do paciente, eu estou falando de pessoa física. Lembra o que o HC, ele tutela? Só para a gente não pular isso aqui sem você falar para mim, Nakano, entendi tudo. O que o HC tutela? Deixa eu colocar aqui no cantinho, ó. A ação de habeas corpus. Deixa eu escrever habeas corpus. Então, olha só. A ação de habeas corpus tutela, ou seja, protege o direito de ir e vir. Correto? Tutela o direito de ir e vir, ou seja, o direito à locomoção. Eu estou fazendo isso daqui, sabe por quê? Em 2013, eu passei na prova objetiva da Polícia Civil de São Paulo. Eu reprovei na prova discursiva, eram 4 questões, olha só, vou colocar para você copiar. Eram 4 questões. Era uma questão dissertativa de português, uma de penal, uma de processo penal e uma de leis. Sabe qual que eu reprovei? Eu reprovei na de processo e eu reprovei porque caiu o habeas corpus. Eu falei tudo de habeas corpus lá da Constituição e não falei nada do CPP, não listei isso que eu estou colocando para vocês
e aí valia 20, eu acho que eu tirei 9. E aí eu precisava tirar 10. E aí eu fiquei nessa questão aqui. E depois de lá para cá, eu fui fazer até o recurso. Tinha que fazer o recurso, acho que até hoje é assim. O recurso lá, diretamente na USP, em São Paulo, perante a delegada que tinha resolvido, tinha me dado nota negativa. Enfim, faz parte, faz parte do processo. Aprendi e depois disso eu não erro mais. Então, o habeas corpus tutela, protege o direito à locomoção, o direito de ir e vir. Logo, somente pode ser paciente quem? Pessoa física. Pessoa jurídica não se locomove. Entretanto, pessoa jurídica pode sim ser o quê? Ser impetrante, ser a pessoa que redige a petição. Lembrando que se o estrangeiro for redigir uma petição, ele pode redigir, ele pode impetrar um habeas corpus, tá? Mas em língua nacional. Opa! A autoridade coatora pode ser uma autoridade pública, que é o mais comum, mas pode ser também autoridade pública. Oh, meu Deus. Autoridade pública. Mas pode ser também um particular. Eu dei o exemplo da clínica psiquiátrica. Tá ok? Não errem isso, por favor. Legitimidade aqui para impetração de habeas corpus, ela é uma legitimidade ampla, tá? Universal. Pode ser qualquer pessoa, inclusive o próprio preso, pode ser o MP, de acordo com 654, pode ser uma pessoa jurídica. Só lembrando que a expedição de ofício, o juiz ou o tribunal não impetra, ele pode expedir de ofício ação de habeas corpus quando verificar uma coação ou ameaça de coação à liberdade de locomoção de uma pessoa. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Lembra das espécies de habeas corpus? Habeas corpus repressivo, quando a pessoa já está presa e eu preciso liberar ela. Aí é emitido um salvo-conduto. Se for reconhecido, né? Se for conhecido aquele HC, se o juiz considerar ali que estão presentes as causas uma causa de coação ilegal, o juiz coloca em liberdade, e pode ser também um HC preventivo, quando existe uma ameaça à liberdade de locomoção. Nesse caso, o juiz emite ali um chamado salvo-conduto. E pode ser um HC trancativo, ou também chamado de profilático, perdão, estou gripado com minha voz, estou perdendo a voz já. E pode ser um HC profilático quando houver ali uma ameaça, quando for verificada durante a instauração de um inquérito policial ou durante uma ação penal, que existe ausência, né? Não existe a ausência de justa causa, materialidade, insuficiência de autoria, manifesta a atipicidade da conduta ou for reconhecida uma causa extintiva da punibilidade, prescrição, decadência, perempção. Se for reconhecida uma causa extintiva da punibilidade, posso impetrar um HC para trancar, seja aquele inquérito policial, seja aquela ação penal. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, no próximo bloco, eu quero trabalhar com vocês o seguinte, algumas jurisprudências, eu vou pontuar aqui, vai ser um bloco bem breve, que são jurisprudências pontuais. Existem muitas, dezenas, centenas de jurisprudências sobre HC. Eu vou trabalhar aquelas que são atuais e que eu tenho um grande palpite, que se cair na tua prova, cai, e se cair futuramente numa prova que cai a HC, essas são uma das minhas apostas para a sua prova, tá ok? Então, até o próximo bloco, eu te aguardo lá. Fala, galera, beleza? Deixa eu ver aí. Me perdoem hoje, eu tô ficando sem voz, tô gripado desde domingo. Minha voz tá horrível. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal de Campo Grande.
Antônia Carvalho, obrigado, tá? Pessoal de Uberaba. Lucas, tá atrasado, Lucas. Mineiro, né? Então vamos lá. Obrigado, obrigado. Eu vou... Coloquem aí, pessoal, eventuais... Ó, pessoal, printa aí até o quadro, tá? Quem não tá com material, printa o quadro aí, porque o quadro tem muita informação importante aqui para que você possa utilizar, tá? Eu vou tomar mais uma água ali, porque a minha voz está saindo, tá fugindo. Só pegar uma água. E estudar para concurso da Polícia Federal. Final de semana, como eu era liberado, eu ficava aí o dia todo. Tive meu irmão que também passou no concurso da Polícia Militar, junto comigo, a gente estudou junto, ele foi aprovado, a gente estava também no curso de formação. Então, nesse momento, ele foi um fator muito importante para mim no curso de formação também, no momento que dava ali, na hora do almoço, algum intervalo, pegava ali uma apostila, ficava respondendo, né, as questões. Acredito muito no que o Evandro fala, né, quanto menos pessoas souberem da sua vida e dos seus sonhos, dos seus projetos, com certeza mais feliz e mais sucesso você vai ter. Eu fui para a prova sabendo, eu posso até não passar, mas eu tenho certeza que tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Todas as noites que eu tive que abdicar, eu abdiquei. Então, isso aí era um mérito que ninguém podia tirar de mim. Saí da prova, naquela tensão toda, mas um pouco meio desanimado, né? Não foi dessa vez, mas não tem problema. Já vou voltar para casa agora, ver onde é que eu errei e já vou dar uma melhorada. No meio do caminho, né, o Alfa começou a liberar a correção. E aí, quando eu corrigi a prova, deu 59 pontos. Eu falei, caraca, 59 tá um pouco longe, né? Aí eu liguei com o Evandro, conversei com ele, ele falou, rapaz, 59 tá difícil, mas não é impossível. E aí uma colega minha falou, poxa, é o resultado da PF, tu viu? Eu pedi pra sair da instrução, fui, né, até a sala de aula. Eu peguei o celular aqui, eu comecei a pesquisar e botei lá meu nome, Roberto Rosário. Apareceu. Olhei meu RG, olhei o CPF, tudo, falei, rapaz, sou eu. E aí eu também liguei pro Evandro, falei, pô, Evandro, meu nome saiu aqui, eu tô com 59 pontos, e tal. E aí ele falou, olha, a última coluna, se tiver com mais de 6,5, que era a nota da redação, você está aprovado e vai para as próximas etapas. E aí eu voltei naquelas segundos ali, quando eu olhei o celular, tava lá, se não me engano, 9,7, se eu não me engano. Quando eu olhei, eu falei, caraca, bicho. Eu falei com ele, ele falou, meu irmão, tá aprovado, pode começar a treinar, que você vai pro TAF e tal. Quando eu comecei a estudar, eu sempre queria muito a PRF do que o concurso da Polícia Federal, por conta que eu tinha algumas limitações, algumas deficiências, por exemplo, a natação. Eu não sabia nadar. Fui para o clube de natação, cheguei lá, expliquei minha situação, pedi para fazer um treino e tal. E aí fiz ali, eu lembro que eu fiz 1 minuto e 18. Foram vários dias que eu ia nadar e não fazia o tempo, faltando uma semana ali. E aí, mesmo assim, eu pelejava. E, enfim, fui fazer o TAF, fiz a barra, foi tranquila, e fiz o pulo, fui fazer a natação. E aí, falei, rapaz, eu só saio daqui de dentro aprovado. Se for para eu não passar nessa piscina, eu prefiro morrer aqui dentro. Pulei, fui. Fala, galera, beleza? Vamos continuar aqui. Vou falar sobre algumas jurisprudências pontuais. Olha só, sobre o HC, né? A gente continuando aqui do bloco de HC, eu vou perguntar para vocês, eu vou instigar aqui para que vocês me respondam. Primeira hipótese aqui, vamos colocar algumas jurisprudências.
tá? Durante a aula eu acabei trabalhando algumas súmulas, inclusive, aquelas que eu vejo que são muito cobradas. Agora, primeiro aqui, jurisprudência que eu quero perguntar para você. Imagina que um governador de algum estado publique um decreto que limite, que só autorize você a ir e vir em determinado local se você apresentar lá um passaporte de vacinação, né? Aquela carteirinha de vacinação, ó, eu tô com a minha vacinação da Covid em dia, então você pode entrar ou sair de determinado local, em determinado lugar. Pergunto para você, o HC seria a via correta para questionar, para contestar esse decreto? Sim ou não? Então coloca aí, passaporte de vacinação. No material de vocês, eu coloquei a jurisprudência completa, que eu só vou resumir para que você entenda melhor, tá? Então, passaporte de vacinação. Ou passaporte vacinal, né? Fica melhor. Olha só, passaporte vacinal. A pergunta é, o HC é o meio correto para questionar, para contestar um decreto estadual? Então, olha só, o habeas corpus não. Vou já resumir o julgado, tá? O habeas corpus não é meio correto para contestar eventual decreto. Eventual decreto que trate sobre isso, a apresentação desse passaporte vacinal para que você possa se locomover dentro de determinado território, beleza? Isso foi um julgado, se eu não me engano aqui foi o governador de Mato Grosso do Sul que tinha editado um decreto, questionaram e entenderam que não é cabível o habeas corpus para questionar, para contestar esse passaporte, essa exigência de apresentação do passaporte vacinal. Tudo bem? Cabimento, olha só, deixa eu colocar aqui para você. Cabimento de habeas corpus para questionar questões, né, processuais quando a liberdade de locomoção estiver ameaçada, ainda que indiretamente. Então, olha só, segunda jurisprudência aqui que eu quero falar com vocês. Eu posso questionar questões processuais, ó. É cabível HC? Coloca assim, é cabível, vou fazer uma pergunta, tá? É cabível HC para questionar. É cabível HC para questionar questões processuais. Questões processuais. É cabível HC para questionar questões processuais quando a liberdade do paciente, quando a liberdade do paciente, eu não lembro tudo de cabeça, estiver ameaçada, ainda que indiretamente. Estiver ameaçada, ainda que indiretamente. Beleza? É cabível HC, tá? Para questionar questões processuais quando a liberdade do paciente estiver ameaçada, ainda que indiretamente. Você pode colocar aqui, sim, é cabível. Tá ok? Próxima jurisprudência. Olha só, essa aqui é boa. Essa aqui já é um pouquinho antiga, ela não é tão nova, mas eu acho ela muito boa. É possível habeas corpus coletivo, habeas
corpus coletivo? Sim ou não? Sim, tá? O STF, em 2017, o STF trouxe ali foi na época, eu estava inclusive na Lava Jato, salvo engano, quando saiu essa decisão. Aquela previsão que tem no 318 do CPP, que é a conversão da prisão preventiva em domiciliar, quando a mulher é gestante, quando ela tem filho de até 12 anos de idade incompletos. O que se questionou naquela época, até foi aquela esposa do ex-governador do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, ela entrou com habeas corpus que ela tinha um filho, ela estava presa preventivamente, e ela queria ficar presa em casa, ou seja, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ela impetrou um habeas corpus porque ela tinha um filho de até 12 anos de idade incompleto. E aí foi concedido o habeas corpus para ela e foi convertido, né? Foi recebido aquele HC e foi deferido para que ela ficasse presa em domicílio por conta do filho, era uma previsão legal. Por conta disso, surgiu um questionamento. Então, todas as mulheres que estão presas preventivamente estão grávidas. Lá no 318 existe a previsão. Se a mulher está gestante, ela tem que ficar presa. A prisão preventiva dela deve ser convertida em domiciliar, salvo se ela tiver praticado crime com violência ou grave ameaça, né? 318A, ou se ela tiver praticado crime contra o seu próprio filho, ela não vai ter essa benesse de ter a preventiva convertida em domiciliar. E aí, na época, foi concedido, sim, habeas corpus coletivo para as mulheres que estivessem presas preventivamente para que pudessem ser postas em prisão domiciliar, que é uma medida bem menos branda, né? Quer dizer, mais branda. Então, foi, sim, o STF, tá? O STF concedeu habeas corpus coletivo. Então, em 2017, trouxe aqui a previsão do habeas corpus coletivo. Coloca aqui sim, né? Beleza? É possível habeas corpus coletivo. Lá quando a gente fala das formalidades, o nome do paciente sempre foi pessoa determinada, mas hoje existe a possibilidade do habeas corpus coletivo. Uma outra situação aqui que eu acho importante vocês anotarem é quando o habeas corpus ele pode ser empregado, você pode impetrar um habeas corpus para impugnar uma medida cautelar diversa da prisão. Olha que boa essa daqui. Cabe habeas corpus para impugnar medida cautelar diversa da prisão. Bacana, não entendi. Imagina o seguinte. Vamos lá. Imagina que tem um servidor público, o caso acho que era de uma vereadora, mas vamos lá, vamos supor um servidor público que praticou está sendo investigado e aí foi pedida ali a prisão preventiva. Só que aí no decorrer, a defesa pediu que fosse aplicada uma medida cautelar diversa da prisão e foi concedida uma medida cautelar diversa da prisão. Em vez dela ficar presa, ela ficou afastada do exercício da função, tendo que comparecer periodicamente em juízo, não podia chegar a conversar com ninguém da instituição, enfim, medidas cautelares diversas da prisão foram aplicadas conforme lá o 319 do CPP. Só que aí, a pergunta é, imagina que foi aplicada muita medida cautelar aqui, e aí a defesa fala assim, essas medidas cautelares são desproporcionais ao crime praticado. Então eu posso impetrar um habeas corpus para questionar, tá? Para impugnar essas medidas cautelares? Sim, o STF entende que sim, tá? Sim, é possível. É possível o HC, tá? Tendo em vista que
se não for o não cumprimento de uma medida cautelar, pode ensejar na prisão. Então, se o cara não cumprir uma medida cautelar, mesmo que diversa da prisão, ele pode ensejar na prisão da pessoa. Logo, posso questionar sim, posso impugnar se é proporcional ou não as medidas cautelares por meio de HC, medidas cautelares diversas da prisão por meio de HC, tendo em vista que há a possibilidade de converter a prisão, aquela medida cautelar em prisão. Tudo bem? Outra jurisprudência importante, ausência de documentação. Então, olha só, aqui resumindo bem facinho, ausência de documentação. Ausência de documentação para instruir o HC. Aqui é o seguinte, quando a pessoa impetra, quando o impetrante lá, lembra que eu coloquei nas formalidades? Quando o cara impetra um HC e ele vai falar assim, ó, eu posso ser o próprio, né? Imagina que o Nakano está preso. Eu sou o paciente e eu posso ser o impetrante. Vou lá, impetro o HC, eu vou colocar eu, fulano de tal, estou sofrendo uma coação ilegal na minha liberdade de locomoção, e a autoridade coator é fulano de tal. Eu coloquei lá o paciente e o coator. E eu tenho que colocar qual é a coação, qual é a justificativa, qual violência que eu estou sofrendo ou estou na iminência de sofrer na minha liberdade de locomoção. Eu tenho que colocar essa justificativa. Então, se eu não tiver documentação que comprove qual é a liberdade, qual é a coação que eu estou sofrendo ou na iminência de sofrer, então se houver ausência de documentação para instruir o HC, o habeas corpus não será conhecido, tá? O HC não será conhecido. Ou seja, ele não vai ser recebido e não será aceito esse HC. E a última aqui eu já até lidei com vocês, tá? Tem mais, mas essas aqui são as que eu julgo mais importantes. Eu coloquei aqui também trancamento da ação penal. Trancamento da ação penal. Então, olha só, quando que ocorre o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus? É possível, é cabível o HC, e aí vamos lá. Manifesta atipicidade. Manifesta atipicidade. Quando houver ausência de justa causa. Ausência de justa causa. Quando houver ali, for reconhecida uma causa extintiva da punibilidade. Então, olha só, preste atenção. Quando que eu posso impetrar um HC pedindo trancamento da ação penal? Se for manifesta atipicidade daquela conduta, tá? Atipicidade da conduta, ou seja, o negócio nem crime é, conduta. Ausência de justa causa. Quando eu falo ausência de justa causa, mais uma vez, eu estou falando que não tem materialidade, não tem indícios de autoria. Então, aqui não tem ausência de materialidade e de autoria.
ou for reconhecida uma causa extintiva da punibilidade. Vou colocar aqui como exemplos, tá? Prescrição, decadência, perempção. Estou colocando alguns exemplos, tá? Vamos pegar um exemplo aqui da decadência que fica fácil. Você já deve ter estudado isso aqui, decadência. Vamos lá. Imagina que são só exemplos, tá? E aonde que está isso aqui, Nakano? As causas extintivas da punibilidade estão lá no artigo 107 do CP, Código Penal. Lembra lá do crime, no crime de ação pública condicionada? Ó, no crime de ação penal pública condicionada. Ela é condicionada, por exemplo, à representação. Correto? Só fazendo uma revisãozinha pontual. Representação. E o cara, a pessoa, a vítima, ela tem um prazo para poder exercer essa representação. Vocês lembram? Ah, Nakano, é o prazo de 6 meses, que começa a contar a partir do momento em que você sabe quem é o autor do delito. Quando você reconhece quem é o autor do delito, começa a contar o prazo de 6 meses. Passados 6 meses, o que acontece se você não vai representar? Você perde esse direito, ocorre a decadência do direito de representação. Imagina que é proposta uma ação penal, inicia-se um processo contra você, mas que já tinha operado a decadência. Você vai lá simplesmente impetra um HC e pede o trancamento daquela ação, porque existe uma causa extintiva da punibilidade. Show? Tranquilo? Era uma aulazinha bem rápida. Eu peço desculpa pela minha voz, ela está acabando por conta da gripe. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Peço mais uma vez desculpa por conta da minha voz, mas eu vou melhorar na próxima, prometo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Senti que eu saí no tempo certo, né? E aí fiz a volta normal. Aí, graças a Deus, quando eu bati, o rapaz responsável, né, veio, lançou minha nota, eu fiz 42 segundos. E aí fiz depois a corrida também e tal, foi tranquila. E aí vieram as próximas etapas, que não foram fáceis, teve só dificuldade, mas eu consegui, graças a Deus. E fui, né, fazer o curso